Saudações rubro-negras flageniais. Atenção, nação. O Flamengo virou a chave, hein? Virou a chave no futebol. Até o Boto pode rodar, né? Mas a gente não vai falar sobre o Boto hoje, não. A gente vai falar o Boto amanhã. Depois da saída de Felipe Luiz, a chegada de Leonardo Jardim, o técnico que revelou Mbappé e Bernardo Silva. Mas a pergunta que explode no ninho é: os garotos da base finalmente vão ganhar espaço de verdade ou continuarão sendo apenas solução de emergência em um elenco cheio de estrelas? E tudo isso acontece às vésperas da final do Carioca contra o Fluminense. Mas antes de tudo, meu querido, deixe o seu like. Seu like é importantíssimo para esse canal. Então vai agora ali, ó, e pumba! Clica lá, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, né? E fique sabendo de tudo do mais querido, mais amado, o mais idolatrado Flamengo. O Flamengo mudou tudo, né? A saída de Felipe Luiz abriu espaço para uma nova aposta da diretoria rubro-negra, Leonardo Jardim, um treinador com um currículo respeitado na Europa e conhecido por uma característica muito específica: revelar talentos. Sim, foi sob o comando dele, por exemplo, que Kylian Mbappé, né, apareceu para o mundo do Mônaco, né? E também foi ele quem participou diretamente do desenvolvimento de Bernardo Silva, hoje uma das estrelas do Manchester City. Mas dentro do Flamengo surge uma pergunta inevitável, né? Será que agora as joias do ninho do urubu vão ganhar espaço de verdade? Será, pessoal? Ou a base continuará sucateada, sendo apenas uma solução emergencial em um elenco cada vez mais estrelado? Porque quando a gente olha para os números recentes, existe uma história interessante, né? Nos últimos anos, o Flamengo passou a montar elencos cada vez mais caros e competitivos, né? Grandes contratações, jogadores consolidados, pressão por títulos imediatos, né? E tudo isso acabou reduzindo naturalmente o espaço para os garotos da base. Mesmo assim, durante a passagem de Felipe Luiz, alguns jovens conseguiram aparecer, né? O ex-treinador foi o segundo técnico que mais utilizou jogadores da base no Flamengo desde 2019, ficando atrás apenas de Rogério Ceni. Mas existe um detalhe muito importante nessa estatística, né? Poucos tiveram sequência real. Entre os atletas formados no clube, apenas 3 ultrapassaram a marca de 30 jogos. Everton Araújo, com 54 partidas. Wesley, né, que foi vendido por Roma, com 41 jogos. E o Alacian, com 31, que ia ser vendido por Red Bull Bragantino, né, e acabou voltando. Eu queria falar um pouquinho só, fazer um parênteses aqui, pessoal, e falar um pouquinho do Everton Araújo. Que jogador que se desenvolveu, né? Hoje em dia ele briga por titularidade, sim, no meio de campo, na minha opinião, porque é um jogador forte, não perde dividida, dificilmente você vai ver ele sendo batido por algum adversário, é muito forte fisicamente e começou a fazer lançamentos curtos, tá começando a ficar mais leve, mais à vontade nesse time. Então, apesar do Flamengo ter um elenco muito robusto e muito pesado, né, em termos de jogadores no meio de campo, vamos ficar bem de olho nesse rapaz aí que, se não for vendido logo, ele tende a brigar pela essa titularidade no meio campo do Flamengo com o Leonardo Jardim. Porque o Leonardo Jardim gosta de jogadores fortes, né? E que recomponham rápido. E o Everton Araújo é um desses jogadores. Outros talentos chegaram a receber oportunidades, né? Mas de forma muito pontual. O caso de Matheus Gonçalves, que não está mais no Flamengo. Lohan também, que não está no Flamengo. E João Vitor, que depois daquelas falhas que cometeu durante alguns jogos, que entrou pouco, né? Já foi afastado. O menino que é de seleção brasileira, também não entendi. Não aparece mais em lugar nenhum esse menino. O Flamengo até testou vários jovens, né, mas quase nenhum conseguiu se consolidar de verdade no time principal. E é exatamente aí que entra o fator Leonardo Jardim.
A chegada do treinador português abre uma nova perspectiva, porque ao longo, né, da carreira, Jardim construiu uma reputação muito clara, desenvolver jovens talentos. No Mônaco, ele lançou o Mbappé, né, a gente já falou aqui, mas ele lançou com 17 anos, né? Também ajudou a transformar Bernardo Silva em um dos grandes meias do futebol europeu e mundial. Mas não foi só na Europa que ele mostrou esse perfil. No Brasil, durante sua passagem pelo Cruzeiro, Jardim também deixou sinais claros de como gosta de trabalhar. Uma das primeiras decisões que ele tomou foi pedir que a base voltasse a treinar próxima, né, ao time principal na Toca da Raposa 2. O objetivo era simples, aproximar os jovens do elenco principal, observar mais de perto e acelerar a integração. Durante esse período, vários jovens foram promovidos, entre eles Cauã Prats, Janderson, Murilo Hickman e Caio Kenji, né? Além disso, ele ajudou a consolidar o lateral Kaique como titular daquela equipe, que foi a terceira colocada o ano passado no Campeonato Brasileiro. Ou seja, não estamos falando de um treinador que apenas elogia a base. Elogiar a base é mole. Agora, fazer com que essa transição funcione é que é difícil. Estamos falando de um técnico que realmente utiliza jovens quando acredita no potencial deles. Mas a mudança no elenco não é apenas dentro de campo. Ela também é estrutural. A diretoria decidiu adotar um modelo que lembra muito o Flamengo de 2019 com Jorge Jesus. A ideia agora é clara, entregar as chaves, né? Vai entregar as chaves, já entregou as chaves, vamos ser mais claro, do CT para o treinador, para o Leonardo Jardim. Segundo informações internas, a gestão do vestiário passa a ser totalmente responsabilidade de Leonardo Jardim. O diretor José Boto apenas apresentou o treinador ao elenco. Depois disso, deixou o ambiente e pode até deixar o clube, sim, pode até deixar o clube também, mas disso vamos falar depois, no próximo vídeo, tá? Já o presidente Luiz Eduardo Batista, o BAP, né, sequer conversou diretamente com os jogadores no primeiro dia. A mensagem foi direta. Quem manda no futebol agora é o treinador. Só que o ambiente interno não é dos mais simples, né? Saída do Felipe Luiz pegou a parte do elenco de surpresa. O ex-técnico tinha uma relação muito próxima, né? Muitos jogadores do elenco do Flamengo jogou com ele, né? Ele sendo jogador, né? Lateral esquerdo, na época que ele passou pelo Flamengo. Passou não, né? Que ele estava até agora há pouco, né? Que ele estava no Flamengo como jogador, próximo com os jogadores e era bastante respeitado dentro do grupo, né? Durante uma conversa com o elenco, José Boto chegou a afirmar, né, que os próprios jogadores também tiveram responsabilidade na saída do treinador. Uma declaração que, segundo bastidores, não caiu muito bem no vestiário. E aí, pessoal? Aí eu vou ter que falar. Aí não tem como eu não falar, tá? E eu tenho que deixar minha opinião pessoal. Quando o Boto fala que os atletas também tiveram participação na demissão do Felipe Luiz, vocês acham que ele falou bobagem? Deixa nos comentários aqui. José Boto falou bobagem quando insinuou que os atletas do profissional do Flamengo, né, tinham participação na saída do Felipe Luiz. Deixa nos comentários aqui, eu quero saber o que você pensa sobre isso. Porque eu diria que os jogadores tiveram não uma participação direta na saída do Felipe. Como venho falando aqui no canal, da parte física há semanas. Para mim, ela impacta diretamente o rendimento. Mas há jogos que exigem superação, independentemente do estágio físico. E é nesses jogos, valendo taça, intensidade é a obrigação. E o que vimos, tá? Em muitos momentos foi falta de intensidade. Execução técnica baixa para jogadores de nível altíssimo que ganham milhões no Flamengo.
E aqui eu vou repetir algo que já falei várias vezes e tem a ver com o Felipe Luiz. Em conquistas, 70% a 80% do mérito é dos jogadores. Técnico participa com 20% a 30%. Nas derrotas, a proporção é a mesma. A maior, no caso, responsabilidade é de quem entra em campo. Isso nunca vai mudar no meu pensamento. Felipe Luiz tem digitais nas derrotas? Sim, tem. Claro que tem. Escolhas, substituições, modelo de jogo, mas quem perde duelo é jogador. Quem erra passe decisivo é jogador. Quem não pressiona é jogador. Quem perde gol, e a gente vem perdendo gol um atrás do outro, é jogador. Que custou 25 milhões, como o seu Samuel Lino, como o Plata, que chegou aos seus 20 milhões quase. Então, pessoal, vamos parar de mimar jogador de futebol? Vamos parar? Se o elenco não elevar intensidade, concentração e nível técnico, pode trocar 3 vezes de técnico que o problema vai continuar. E nesse, eu assino embaixo, em tudo, tá, que o Boto falou. E ainda fica esses comentaristazinhos de merda, ex-jogador, tudo corporativista, querendo passar pano para o elenco dos jogadores do Flamengo. Na minha opinião, os maiores responsáveis pela saída do Felipe foram eles, os jogadores. Não foi Boto, não foi Felipe Luiz, não foi BAP, não foi ninguém, foi os jogadores. Porque se tivesse corrido o que precisava correr, principalmente, tá? Escaradamente, no primeiro jogo lá na Argentina contra o Lanús, se a gente não ganhasse o jogo, seria pelo menos empate. Mas parece que a soberba entrou e ninguém queria correr naquele time. Então não me venha com essa pataquada que a culpa é do seu Boto, que a culpa é do BAP. Não é. A culpa da saída do Felipe Luiz é dos jogadores. É dos jogadores. Não me venha com esse papo que eu não engulo, não. Tá? Agora, uma das primeiras missões, né, de Leonardo Jardim será justamente reconstruir esse ambiente interno, né? E o tempo para isso é praticamente zero. Porque o primeiro jogo dele no Flamengo já será uma decisão gigantesca, né? Porque se transformou essa final do Carioca potencializou essa final em uma Copa do Mundo pro Flamengo, né? A partir do momento que ele já entrou no ano com 2 meses aí perdendo 2 taças. Então, agora vai ter que rebolar aí para poder ganhar, porque o Fluminense é favorito, tá? Nesse jogo. O Fluminense é favorito nesse jogo, sim. Tá jogando muito melhor do que o Flamengo vem jogando. Apesar daqueles 8-0 no Madureira, mas era o Madureira, né, gente? O rubro-negro enfrenta o Fluminense nessa final do Campeonato Carioca. E a pressão é enorme. Depois de perder aí que eu falei, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana, o Flamengo tenta evitar terceiro vice em menos de 2 meses. Aí falar, mas não é vice, gente. O torcedor não quer isso, gente. O torcedor não quer saber se foi um jogo, então não é vice. É vice! É vice! Vamos parar com isso. Ou seja, tá? Leonardo Jardim chega com 3 grandes desafios. Primeiro, reorganizar o ambiente interno do elenco. Segundo, recuperar o melhor nível dos principais jogadores, que tá uma merda. Terceiro, talvez o mais simbólico para o futuro do clube, tá? Decidir se a base terá mais protagonismo do Flamengo. Porque alguns jogadores importantes ainda vivem momentos irregulares e vivendo do passado. Eles vivem momento irregular e vivendo do passado. Não esquece 2025. Já foi, meu querido. Vamos começar 2026, ó. Já estamos no 3º mês, pô. Enquanto reforços de peso, como Lucas Paquetá, Samuel Lino, ainda estão em processo de adaptação, se é para dizer isso. Já Lucas Paquetá já está jogando mais do que Samuel Lino.
Samuel Lino, pelo amor de Deus. E ele insistia ainda em tirar o Cebolinha. Mesmo o Cebolinha jogando mal é melhor que o Samuel Lino, gente. Pelo amor de Deus. Como esse Samuel Lino que tá jogando aí, mesmo o Cebolinha sendo pior, é melhor. Aí não dá, né, gente? No meio de tudo isso, Leonardo Jardim chega com um contrato até 2027 e carta branca da diretoria para mandar e desmandar no CT, tá? É isso que acontece. Mas a grande pergunta continua no ar. Será que o Flamengo finalmente vai conseguir equilibrar um elenco estrelado, né? Com uma base forte? Porque a base tá só sucateada na minha cabeça, gente. Tá sim. Não vem com esse papo que tá. Ou os garotos do Ninho continuarão aparecendo apenas quando o time estiver em emergência. Se a história de Leonardo Jardim servir como referência, o Flamengo pode estar muito perto de revelar a próxima, né, grande joia do futebol brasileiro. Será? Deixa aqui nos comentários, meu querido. Bem, vamos ficando por aqui. Obrigado por flamengar comigo, por curtir comigo esse vídeo. Eu fico muito feliz de propor, né, alguns pensamentos para vocês e vocês, né, essas pessoas, né, que me acompanham, né, tendo, né, essa possibilidade aqui da gente conversar, da gente bater um papo, da gente curtir, da gente falar do nosso Flamengo, beleza? Crédito GE, o Globo, tá? E não se esqueça, meu querido, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e acione o sino da notificação. Que Deus ilumine o espaço de todos nós. Saudações rubro-negras e até mais!